Boa noite, segunda-feira, 18 de abril. Hoje o Unesp Notícias repercute a votação do Congresso que deu sequência ao processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Quem analisa o cenário político e as reações na sociedade é o professor de antropologia da Unesp, Cláudio Bertolli. Em Bauru, população se reuniu na Avenida Getúlio Vargas para acompanhar a votação por um telão. Solidariedade. Você vai conhecer a história da Laís, que sofre com uma doença rara e está na luta para arrecadar dinheiro para uma cirurgia na Espanha. A Câmara dos Deputados votou ontem pela abertura do processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Agora o processo segue para a análise do Senado, que pode ou não aceitá-lo. Aqui em Bauru foi montado um telão na Avenida Getúlio Vargas para a população acompanhar a votação. O clima lembrava dia de jogo da seleção em Copa do Mundo. Bandeiras empunhadas, estampadas nas roupas, cerveja e descontração. Famílias se reuniram para torcer pela aprovação do impeachment no Congresso Nacional. Algumas tiravam fotos para marcar a presença. É uma alegria de um rompimento com um grupo de, na verdade, uma organização criminosa que tomou conta do Estado brasileiro. E isso tem que ter um fim. É uma alegria pensando num futuro melhor para as gerações que virão por aí. Pelo futuro dos meus filhos, a indignação por tudo que está acontecendo com o país, com o desemprego, com o caos na saúde, com tudo. A cada voto favorável à abertura do processo, comemoração. Eu voto sim, e viva o Brasil, e viva o Sérgio Moro. Mesmo sendo ainda o começo de um julgamento que precisa passar pelo Senado, a reação era de euforia. Num eventual afastamento da presidente e o cargo sendo ocupado pelo vice Michel Temer, do PMDB, as opiniões também são de reprovação. A gente precisa colocar gente nova no poder, porque ele também é da mesma da Dilma, né? Então ele também precisa sair também. Temer ou quem quer que venha, se não for honesto, nós temos que ir uma bola por vez e tirando quem não interessar para o Brasil. O líder do movimento Vem Pra Rua afirma que as manifestações vão continuar caso Temer venha a presidir o país. Nós queremos que todo mundo que for provado que teve alguma coisa errada, que teve desvio de verba, que está promovendo a corrupção de alguma maneira, nós queremos que seja punido. Ele defende novas eleições, mesmo num cenário desgastado pelas lideranças de sempre. Nós estamos vendo repetirem os candidatos da última eleição, né? Então a gente gostaria que o povo tivesse um pouco mais de envolvimento na política, um pouco mais participasse um pouco mais de política, para realmente ver o cenário melhor para a gente, não votar por votar, aprender um pouco mais com política para a gente não precisar de novo vir às ruas e tirar de novo um político. Participação que em regime democrático prevê o contraditório. É o caso desses universitários que são contra o impeachment. Moram numa república na Getúlio e resolveram acompanhar a votação na rua. A história isso aqui acontecendo, né? Isso aqui vai ser reportado mais pra frente. Eu acho que é importante saber o que está acontecendo. Apesar do movimento ter crescido conforme a votação avançava, ainda foi mais baixo que nos últimos atos contrários ao governo federal. Ruim para quem tirou o domingo para complementar a renda. Eu vinha há 2 ou 3 atrás, né? Deu muita gente. Hoje está meio fraco, não sei porque o sol está muito quente, ou o povo não quis sair de casa, mas hoje está muito fraco para a gente, sim. O descontentamento da Rosângela com o governo coincide com o motivo que a trouxe aqui. Ela veio trabalhar como ambulante porque acabou de perder o emprego. Eu trabalhava de babá, aí minha patroa disse que no serviço dela também vão mexer. Ela optou por a criança dela numa escolinha e me mandou embora. Então eu não tinha mais o que fazer, tenho uma filha de 10 anos, né? E eu optei de fazer o gelinho. E aonde tem eventos, de porta de escola, eu vou para vender. Para ela, o maior crime da presidente Dilma Rousseff foi se cercar de pessoas erradas. Eu acho que se você trabalhar e colocar uma pessoa para te ajudar e a pessoa quiser roubar você por trás, ela consegue. Então você vem pela porta da frente, o dinheiro sai pela porta dos fundos.
No próximo bloco, a gente repercute essas reações da população e a votação no Congresso Nacional com o professor de Antropologia da Unesp, Cláudio Bertoli. Voltamos num instante só. A gente continua a repercutir a aprovação pelos deputados do pedido de afastamento da presidente Dilma Rousseff. Conversamos com o professor de Antropologia da Unesp, Cláudio Bertoli, sobre a reação da população à votação. Ele fala da ilusão de que a corrupção vai acabar com uma eventual saída do PT do governo. E também conta que é tradição no país a política ser levada em tom festivo, como no ato realizado ontem aqui em Bauru. Não é exatamente uma característica do brasileiro, mas é uma tradição que foi instaurada no final do século XIX e início do século XX, segundo a qual a proposta política ou a vida política ela não precisa ser só séria, com o rosto fechado. Para os anarquistas, e no Brasil nós observamos isso, era muito comum, pregarem sua ideologia, as suas propostas em ambientes que se aproximavam muito de festas, de celebrações. Em São Paulo, por exemplo, tem um bairro que até hoje chama Saúde, e era o Bosque da Saúde, e lá era onde os anarquistas, eles promoviam mítins, promoviam reuniões, e com música, com dança, com festa. Inclusive, vários cantores famosos acabaram sendo descobertos nesse ambiente. Por exemplo, Vicente Celestino era um cantor anarquista que participava dessas festas. Então, nós observamos hoje o showmício, nós observamos o telão, mesmo lá no Anhangabaú ontem, alguns artistas, alguns cantores. Então, nós observamos então que essa situação que vinha lá do início do século XX foi redescoberta pelo PT, no próprio surgimento do partido no final dos anos 70 e início dos anos 80, e isso ficou como uma marca da participação política, mas não é só um fenômeno brasileiro, não. Também existe no Brasil, mas em outros países eles também estão presentes. Ela é um símbolo e esse símbolo, inclusive, é explorado pela mídia. Sempre se coloca o político de proa como responsável pelas boas ou pelas más ações. Da mesma maneira que o Lula ele foi postado pela mídia, pelo partido, pela sociedade, como responsável por uma série de melhorias na política social brasileira, a presidenta Dilma está sendo colocada como a responsável pelos fracassos atuais. Isso se dá mediante também uma história longa de um certo voluntarismo na política. E por voluntarismo nós entendemos um discurso político no qual, principalmente o presidente, ele se coloca como responsável por todas as ações. Já na campanha política, ele sempre está afirmando, se eu for eleito eu vou fazer isso, 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 e na verdade não é um presidente, não é um político que faz. São alianças políticas que levam ou obstacularizam as ações na esfera da própria política. O problema é que boa parte dos políticos eles não têm uma formação mínima na prática da política. Tanto isso é verdade que mesmo ontem poucas pessoas, poucos políticos invocaram os motivos reais que estão sendo elencados para justificar o impeachment. Então nós temos aí já uma demonstração dessa falha básica na formação dos políticos. E segundo, é o quanto as referências à família colocam muito em questão o exercício da política como uma prática privada e não pública. Acima de tudo, os atos, as decisões de cada um dos políticos têm que levar em consideração o cidadão brasileiro e as necessidades da sociedade e não a esfera privada, a família, os filhos, a igreja e assim pela frente. O PT ele é criado e ele chega ao poder central com um discurso, vamos dizer assim, de esquerda.
Mas a prática política demonstrou que o PT ele não se diferencia muito dos outros partidos. Se nós pegarmos os próprios programas dos partidos políticos, dos diferentes partidos políticos que nós temos, nós vamos observar que as diferenças são muito pequenas entre as propostas, entre os projetos dos diferentes partidos. Criou-se toda uma noção. E aí nós observamos que a mídia também é um grande responsável por isso, segundo o qual a corrupção ela está restrita ao PT. E, na verdade, todos os partidos políticos estão enfrentando o problema. E os próprios partidos, quando questionados, eles sempre jogam o problema para o outro partido. O PSDB acusa o PT como se o PSDB não tivesse também corruptos em suas fileiras. E o PT, por sua vez, não só acusa outros partidos, como também fala, bom, pedaladas já existiam, já ocorriam em outros governos, como se nós tivéssemos, como já teve corruptos, como já teve péssimos legisladores, o PT também tivesse o direito de continuar essa tradição da péssima política. O que falta, acima de tudo, é uma autocrítica por parte de todos os partidos. O eventual impeachment da presidenta Dilma não é a solução para o problema brasileiro. Muito pelo contrário, eu acho que ele vai até se avolumar, porque aí as expectativas que tinham, que tudo seria resolvido com o impeachment da presidente, vai em pouco tempo ficar patente que isso não vai resolver nada, né? E que sim, era necessário uma reforma, não só política, mas uma reforma ética da política brasileira. No próximo bloco, você vai conhecer a história da Laís, portadora de uma síndrome rara que afeta o cérebro. Ela vem promovendo ações para arrecadar dinheiro para uma cirurgia na Espanha. Daqui a pouco, continue com a gente, que o intervalo é bem rápido. Amanhã tem mais uma edição da série Primeiras Aulas Públicas, projeto desenvolvido pelos departamentos de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo e de Ciências Humanas da Unesp em Bauru. O tema dessa vez é Primeira Aula de História Urbana, repensar histórias cruzadas do historiador e de seus estudos de caso. O evento será na Sala 1 do campus a partir das 7 da noite. A professora convidada desta vez é a Eliana Salgueiro, doutora em História da Arte. O calorão deve continuar nesta semana, até porque não tem previsão de chuvas. Os detalhes no boletim do IPMET. A previsão do tempo para essa semana é de tempo estável, tempo quente e seco, devido a uma massa de ar que segue atuando sobre o estado de São Paulo, então a gente não deve ter chuva significativa em nenhuma região do estado nos próximos dias, pelo menos até quinta-feira. O calor está sendo um pouco mais expressivo, mas o que está mais atípico no início da estação está sendo realmente a estiagem, né? A falta de chuva, que é um dos fatores que normalmente inibe a temperatura. Como a gente não está tendo chuva devido a essa massa de ar que está bloqueando, nem entrada de sistemas, por isso a temperatura está disparando mais. O sol predomina em todo o estado de São Paulo e não há previsão de chuva para nenhuma região amanhã. Em Bauru, a umidade do ar agora é de 56%. Não venta neste momento. Hoje a temperatura variou dos 20 aos 32 graus. Amanhã a mínima prevista é de 21 e a máxima pode chegar a 33 graus. E se o tempo continuar aberto até o domingo, uma dica para quem gosta de pedalar é o passeio ciclístico da APAI. Além de ser uma atividade de lazer e saúde, o evento arrecada alimentos para a entidade. Quem tem mais detalhes é a repórter Kátia Vanzini. O passeio ciclístico da APAI chega a 2016 na sua terceira edição. Este ano, o percurso vai da Praça Portugal até a rotatória da Delegacia da Polícia Federal, na Getúlio Vargas, percurso ida e volta. Quem vai nos dar mais informações é o Matheus, que é um dos organizadores do evento. Matheus, como que as pessoas podem participar desse passeio? Fazer inscrição lá na hora, levar 1 quilo de alimento, que vai ter sorteio também, vai ter um sorteio de uma bike esse ano.
E também temos, no começo do passeio, lá no aquecimento, vai ter aula de zumba com a turma da Academia Speed Fitness. Qualquer idade pode participar? O pai pode levar a criança pequena? Como que vai funcionar? Pode, qualquer idade. Os pais podem levar as crianças pequenas e estão todos convidados lá para o dia participar junto com nós. Agradeço pelas informações, Matheus. Lembrando então, se você precisar de mais detalhes sobre o passeio ciclístico, o telefone daqui da PAI é 3104-2834. Kátia Vanzini para o Unesp Notícias. O assunto ainda é solidariedade. Desde o fim do ano passado, a universitária Laís Vaz vem organizando eventos para arrecadar fundos para uma cirurgia que deve corrigir um problema de saúde grave, a síndrome de Arnold-Chiari. Neste sábado foi feito um bazar na escola onde ela estudou. As peças foram doadas, roupas e sapatos por R$1 apenas. De real em real, a Laís vem tentando levantar o dinheiro necessário para fazer uma cirurgia na Espanha. A cirurgia da Espanha é chamada de filo terminal e hoje é a única saída minimamente invasiva para mim tentar, ao menos, paralisar a síndrome de Chiari. Ela recebeu o diagnóstico da síndrome de Arnold-Chiari há cerca de 2 anos, depois de 5 anos sendo tratada erroneamente de sinusite enxaqueca. As dores que sente todos os dias são causadas pelo cérebro que se expande e acaba comprimido. É como se o seu cérebro fosse um bolo crescendo dentro de uma forma. E essa forma é o crânio. Então você tem o cérebro maior que o crânio. E ele começa a descer pelo canal da cervical. Nesse canal, sai todos os comandos do sistema nervoso central, que é o que controla um corpo humano. E quando ele entra nesse canal, o cerebelo, ele começa a comprimir toda a coordenação, o braço, perna, respiração. Então, ela acaba causando dor no corpo todo. Ela chegou a se submeter a uma cirurgia aqui no Brasil que não foi bem sucedida, pois as dores pioraram. Laís procurou então por conta própria na internet uma solução definitiva e encontrou um instituto em Barcelona, na Espanha, especializado na cirurgia que pode curar a doença. Desde o fim do ano passado, a Laís organiza atividades como essa para arrecadar os fundos para a cirurgia. Hoje, o valor total estimado de gastos com a viagem, com o procedimento, está em R$120 mil. Ainda falta arrecadar R$30 mil. No bazar, na Escola Estadual Guia Lopes, quem veio pelo bom preço descobriu que tinha mais motivos para comprar. Estava passando por aqui, né? Então agora eu cheguei, aí eu vi o anúncio ali, eu li. Né? Aí falei, deixa eu dar uma olhadinha, né? Ver se a gente pode estar contribuindo, né? Com alguma coisa. A vice-diretora acredita que é função da escola ajudar. A escola desenvolve projetos para que os alunos tenham consciência até no entorno da escola, né? Com a comunidade. E a Laís foi nossa aluna e também, depois de formada, deu algumas aulas. Dentro desse projeto, nós colocamos a situação, a causa da Laís, para que o aluno tome consciência daquilo que ele precisa fazer na sala de aula. Na verdade, tudo surgiu com um bingo. A gente falou, olha, estamos ganhando uma coisa ali, uma coisa aqui, vamos reunir tudo isso num evento? E a gente arrecadou 7 mil. Depois desses eventos, a gente foi conhecendo anjos mesmo. E aí hoje a gente realiza bazar, bingo, pastelada. A campanha Unidos pela Laís aí já abrangeu, já chegou uma abrangência que tudo que a gente consegue a gente monta. No dia 23, próximo sábado, vai ser realizado mais um evento em prol da cirurgia da Laís. É um baile flashback na Associação dos Cabos e Soldados. Em maio vai ser feita uma rifa de uma moto, também doada. E o sorteio será com uma churrascada beneficente no Recinto Melo Moraes. Para saber como participar e também para fazer doações, é só acessar a página do Facebook Unidos pela Laís. É isso por hoje, a gente volta a se encontrar amanhã, às 6h30 da noite, ao vivo. Tchau!